Você acha linda a orquídea sapatinho? Você gostaria de ter uma touceira assim, bem formada, que florescesse todos os anos? E você acha difícil? Porque morre a folha no pezinho, ela tá sempre enferrujada. Eu separei 4 dicas de ouro para quem gosta de sapatinho, quer formar touceira e quer fugir de folhas enferrujadas, pezinho preto, folha preta que cai. Eu sou a Jandrei e você está no canal Jandrei e suas orquídeas. O nome dessa orquídea aqui é Paphiopedium, mas ela tem muitos nomes populares. O mais popular é sapatinho. Eu vou deixar na descrição vários nomes populares que esta orquídea recebe. A orquídea sapatinho, ela floresce quando começa o tempo ficar fresquinho. Em meados de outono, no inverno, ela começa a florescer. Quando ela está bem cuidada, quando a gente acerta o cuidado, ela entoucera muito rápido. É muito comum a gente ver aquelas rodas, aquelas touceiras enormes, cheias de flores, que duram até 3 meses. Mas como que eu vou fazer para conseguir que essas orquídeas não adoeçam as folhas? Ela é considerada uma orquídea de fácil cultivo. A gente só precisa estar atentas a alguns detalhes do seu cultivo. Um dos grandes segredos é a montagem do substrato. Eu vou fazer um replante desta muda aqui, que não é minha, é de uma amiga, e eu vou dar dicas como se monta o substrato. Este é o primeiro segredo. Veja que esta orquídea, ela era uma touceira grande. Ela tá num vaso enorme, ela foi morrendo, assim, ó, ela adoece a folha assim, e ela seca e vai secando. Eu vou contar para vocês por que elas secam as folhas assim. Se você já está gostando, já deixa seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Fica no vídeo, presta bem atenção. Eu vou dar mais uma dica de ouro depois que terminar o replante. Por que empreiteia o pé da orquídea sapatinho? Então, nós vamos montar o substrato. Ela é uma orquídea terrestre. Ela precisa de um substrato rico em matéria orgânica, porém um substrato bem drenado. Então eu vou usar essa terra preta, que é aquela terra de orquídea que eu comprei. Se você não tiver essa terra, você pode usar uma terra de jardim, qualquer terra que esteja bem fofinha e bem curtida. Eu vou usar como camada drenante pedra brita, e vocês podem usar isopor ou caco de telha. Eu vou usar um pouco de carvão, porque o carvão ele ajuda a afugentar fungos e doenças. Eu gosto de carvão. Eu vou usar um pouco desse coquinho aqui, que é para deixar a terra fofinha, para ela não ficar socada. Esse coquinho é facinho de encontrar. Nas praças, vocês encontram esse coquinho no chão. E eu vou usar uma partezinha de folha decomposta. Pode usar qualquer matéria orgânica, pode ser esterco de gado, de galinha, qualquer esterco que esteja bem curtido. Então nós vamos pôr tudo junto, menos a pedra que eu vou pôr no fundo do vaso. Eu já vou pôr um pouquinho de adubo aqui. Eu vou pôr uma colher dessa torta de mamona e meia desta farinha de osso. Se não tiver, pode plantar sem. Usando esse substrato aqui, vocês podem até deixar sapatinho na chuva, porque ela funga muito na chuva se não tiver um substrato adequado. Eu vou usar este vaso. Aqui embaixo eu vou pôr a pedrinha brita para drenar.
Daí eu vou colocar um filtro de papel aqui em cima, pode ser um paninho velho, porque esse substrato é fino, senão a terra vai caindo para baixo. Coloquei aqui um pouco, vou tirar a muda agora. Vou colocar essa raiz grande bem lá no fundo e posicionar a muda aqui no meio do vaso. Gente, agora nós vamos falar do segundo segredo. O segundo segredo é que a muda, ela tem que ficar bem para cima do vaso. Nada de enterrar um pouquinho desses brotinhos. Muita umidade no pé que faz pretejar e cair as folhas. Como ela tinha raiz, eu vou conseguir deixar ela bem firminha só com o substrato. Se ela ficar mole, tem que pôr palitinho. Aqui, como ela tem 3 mudas, dá para fazer um furo de um lado, do outro e passar um palitinho aqui. Essa parte do pezinho tem que ficar bem acima do substrato. Se ela ficar para dentro, ela pega a umidade aqui, preteja e mata o broto. É por isso que esse sapatinho preteja, começa a pretejar aqui, seca a folha e a folha cai. Ela ficou bem firme, mas mesmo assim eu vou pôr um palito. O vasinho que eu replantei ficou assim. Eu fiz um furinho aqui e aqui e passei o palitinho para a muda ficar bem firme. Nenhuma orquídea pode ficar frouxa balançando no vaso. Olha aqui, esta folhinha aqui, ela pretejou aqui, ó. Ela pretejou aqui e essa folha tá condenada, vai morrer. Por que que ela fica assim? Porque o substrato tava alto. Olha esse aqui que lindinho. Olha lá, o substrato tá lá embaixo, ó. O pezinho tá bem livre. E aqui também, ó. Olha que lindinha que tá essa mudinha. Olha o substrato. O substrato tá lá embaixo. Então, o primeiro segredo, a primeira dica é o tipo de substrato, que deve ser bem adequado para ela. E o segundo, o pezinho deve ficar bem livre. É por isso que ela enferruja. A sapatinho, ela enferruja muito as folhas, porque a umidade tem que estar bem controlada. E quando aparece alguma ferrugem, tipo aqui, ó, isso é comum de aparecer nas folhas do sapatinho. Se ela tiver só uma mancha de ferrugem, dá para cortar a folha. Por exemplo, aqui eu poderia ter cortado aqui, ó. Tem 2 manchinhas de ferrugem aqui. Mas como tinha ferrugem nesta folha e nesta, e aqui, olha, apareceu tudo isso de ferrugem ao mesmo tempo, então não seria viável cortar as folhas. Então, neste caso, eu entrei com o fungicida, com este produtinho aqui. A terceira dica de ouro é ter sempre à mão um produtinho, um fungicida e este aqui, que é um sulfato de cobre, ele é preventivo. Eu uso em todas as orquídeas mais ou menos uma vez por mês. Quando a gente usa o sulfato de cobre, ela fica mais forte e pega menos fungos. Tem que ser esse aqui, dessa marca, eu não conheço outra marca que seja líquida, que tem um sulfato de cobre que vem num pacotinho de pozinho. Quando a gente dissolve na água, aquele pozinho ele vira uma pedrinha e não passa no borrifador. A quarta dica de ouro é cuidar com as regas. A orquídea sapatinho, ela é muito melindrosa com as regas, porque ao mesmo tempo que ela quer umidade, ela não quer ficar com o pezinho muito molhado. Então, por isso que, como eu disse antes, o pezinho tem que ficar bem acima do substrato.
Nós podemos até deixar um pouquinho de esfagno aqui do lado e molhar sempre que o substrato estiver quase seco. Não precisa deixar ele secar completamente para depois molhar. Nunca molhar muito. Se você molha todo dia e o substrato nunca seca, aí vai vir ferrugem e folha preta com certeza. Então era isso que tínhamos para o vídeo de hoje. Não se esqueça, deixa seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo da Jandrei no seu coração. Até o próximo vídeo.